Jesus, obrigado por essa vida saudável. Porque o Senhor teve a oportunidade de falar conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho, que é o poder de Deus, que mudou a nossa sorte, nos trouxe esperança. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos quem somos, de tantas dificuldades, tantas falhas, o Senhor continua sendo fiel à Tua palavra, continua cumprindo Suas promessas nas nossas vidas. O Senhor continua sendo conosco, nos abençoando. Senhor, nós queremos agora ser gratos a Ti e recompensar tudo que o Senhor tem feito na nossa vida com a nossa própria vida, com o nosso viver, não apenas com palavras, mas com a nossa vida, Senhor. Senhor Jesus, quando essa vida saudável acabar, que nós formos embora para as nossas casas, que o Evangelho seja o nosso viver. Por isso, Senhor, fala conosco ainda essa manhã, nos encoraje, nos fortaleça, para nós sairmos daqui em totais condições de viver o Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa vida saudável. Obrigado por tudo. Obrigado pelo Evangelho. Amém. Aleluia. Amém. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 14 e 15. O tema dessa vida saudável qual é? O Evangelho, a janela do coração de Deus. O tema dessa vida saudável é o Evangelho. E o Evangelho sob uma perspectiva, como um coração aberto. De onde e por onde nós podemos ver claramente o que está lá dentro. Podemos ver o que está dentro do coração de Deus. O coração de Deus está aberto. O Evangelho está aberto para todos nós. E nós descobrimos várias coisas que estão no coração de Deus nessa vida saudável. O título da mensagem de hoje é Um Viver Segundo o Coração de Deus. O coração de Deus está aberto. E quando nós olhamos lá para dentro, nós vemos o Evangelho. O Evangelho é o coração de Deus aberto para nós. E agora que nós conhecemos o coração de Deus, nós vamos querer viver segundo o que está no coração de Deus, para agradar o coração de Deus. Amém? Então, o tema dessa mensagem é um viver segundo o coração de Deus. Vamos ler 2 Coríntios 5, 14 e 15. As irmãs leem o 14 e os irmãos o 15. Vamos lá? Pois o amor de Cristo e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Amém. Olha que maravilha. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Um dos ícones do Evangelho é a cruz, é a morte de Cristo. E Cristo morreu por todos. E como Cristo morreu por todos, todos morreram. Todos em Cristo estão mortos. Mas não é só uma questão de Cristo ter morrido para nos dar vida. Nós fomos mortos para o pecado e agora podemos viver para Deus. Então, Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Essa é a contrapartida do Evangelho. A contrapartida do Evangelho tem a ver com um viver.
Quando eu era adolescente, eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já eram cristãos, e eu nasci dentro desse ambiente, ouvindo o evangelho, ouvindo sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a salvação, sobre transformação de vida. E eu sempre que ia para uma reunião da igreja, eu não nasci na vida da igreja, mas sempre que eu ia para um culto no grupo onde minha mãe congregava, sempre tinha aqui e ali aqueles testemunhos vigorosos de conversão, sabe? Quando alguém se levantava para dar um testemunho sobre como ele tinha mudado depois que encontrou Jesus e como a vida dele mudou depois que encontrou Jesus. E eu ficava ouvindo aquilo e achava interessante. Eu falava assim, puxa, que testemunho forte, né? Que testemunho poderoso. E eu comecei a fazer a relação entre uma vida de pecado, porque os testemunhos eram assim, as pessoas começavam contando a história negra da vida delas, as loucuras que fizeram, geralmente jovens, as barbaridades que tinham cometido, todo tipo de pecado, e a virada com a chegada do evangelho na vida delas. Como eu nasci e cresci num lar evangélico, num lar cristão, eu não tinha esse negócio de ter vivido o mundo, o pecado e ter feito coisas, e consequentemente minha experiência com o Senhor não era a mesma que eu ouvia nos testemunhos. Minha experiência de conversão, ela aconteceu sem que eu sequer percebesse. Eu aceitei Jesus, eu não sei nem quando. Eu simplesmente, quando eu vi, eu simplesmente sou. Mas eu ficava esperando, eu queria assim uma experiência impactante na minha vida. E um dia eu tomei uma decisão, com 14 anos, e eu falei para minha mãe. Eu falei, mãe, com a intenção mais pura, por incrível que pareça, mais santa, eu disse para minha mãe, eu estou indo para o mundo. Eu disse essa frase para ela. E ela regalou o olho e disse, o quê? Como assim? Que loucura é essa? Você está louco? Eu vou para o mundo. Sabe por que eu vou para o mundo? Porque eu preciso ter uma experiência forte com o Senhor. Porque eu vejo pessoas contando suas experiências de mudança poderosa na vida, e todas elas têm um pano de fundo. É a vida de pecado delas. Então eu preciso ir para o mundo, quebrar minha cara, cometer pecados, para eu poder encontrar com Jesus e Ele mudar a minha vida. E minha mãe ficava assim, você é louco, menino? Não, você não sabe se você vai voltar. Não faça isso. Olha, eu já tive essa experiência e não é boa. Você vai quebrar a cara. E eu disse assim, mãe, essa foi a sua experiência, eu preciso ter a minha. Deixa eu quebrar a cara. Por que eu estou contando essa história? Porque eu achava que o evangelho era algo para ser recebido, era algo para ser entendido, mas eu não achava que o evangelho era algo para ser vivido. Eu queria receber um evangelho que mudasse a minha vida. Eu nunca parei para pensar que muitas daquelas pessoas que tinham aceitado Jesus e tinham suas vidas transformadas no momento da salvação, eu nunca tinha parado para pensar se elas continuariam vivendo o evangelho. E a relação que eu fazia de evangelho era receber o evangelho. E eu não tive um marco para dizer assim, eu recebi o evangelho, eu aceito Jesus. Nunca teve aquele negócio assim de você que está aí no lamaçal do pecado e não sei o que, e quer entregar sua vida para Jesus e quer se arrepender, vem aqui na frente. Aí eu falo, eu não estou no lamaçal do pecado, eu não vou lá, eu já tenho Jesus. O evangelho para mim era algo que devia ser só recebido, que devia ser entendido, não era algo que devia ser vivido. E aí eu me afastei do Senhor e me dediquei a pecar. Verdade, mas sabe o que é interessante? Eu não conseguia. Deus não deixava, o Senhor não deixava. Teve uma situação que
eu naquela época ainda podia trabalhar, eu ainda tinha 14 anos e eu saí do trabalho à noite. Eu tinha 14 anos e saía do trabalho 10 horas da noite. Como que minha mãe teve coragem? Como é que ela deixou, né? Meu Deus. E aí a galera saindo do trabalho e era época de micarecandanga. Micarecandanga. Aí a galera, não sei o que, bora. E aí, vocês vão pra onde? Vamos pra Micaré. Ah, beleza, vamos também. Aí na rodinha ali na frente do Conjunto Nacional, ia todo mundo a pé. Aí tinha um copo de Coca-Cola assim, de 700 ml. E aí, quer Coca e tal? Opa, quer. Na minha cabeça era Coca. Quando eu tomei, sabe quando você toma e você fica com medo? Quando você faz algo, tipo assim, Davi cortou a veste de Saul. A Bíblia diz que quando ele cortou, o coração tremeu, porque ele fez um negócio errado. Quando eu tomei aquele gole e arrepiei todo, porque não era Coca, né? Não era só Coca. Eu nunca tinha arrepiado na hora de tomar Coca, não era só Coca. Arrepiei, aí na hora meu coração tremeu. Eu falei, cara, isso aqui não é o que eu estou pensando. Eu pensei que era Coca, não é Coca. E talvez aquilo não seja o que eu esteja pensando. Galera, é o seguinte, eu vou vazar. Minha mãe está me esperando em casa, não vai dar não. Fui embora. Fui embora para casa. Eu não consegui. Porque o evangelho estava dentro de mim, me fazendo viver de acordo com o evangelho. E isso era assim, eu querendo viver o mundo. Você imagina o tanto que eu vivi o mundo. Mas Deus me livrou de coisas. Deus me livrou de fazer parte de gangues. Eu queria, porque eu estava dedicado. É sério, eu estava dedicado. Eu estava assim, eu preciso quebrar a cara. Porque em algum momento dessas coisas que eu vou viver, eu preciso encontrar Jesus. Esse era o conceito que eu tinha de evangelho. E na verdade, o evangelho já estava sendo vivido por mim. O evangelho já estava operando na minha vida. Só que o meu nível de conhecimento do que era o evangelho ainda era pequeno. A referência que eu tinha era pessoas que viviam no pecado, se converteram e tinham um testemunho para dar. O meu testemunho seria outro. Certo? Amém? E aí, o objetivo do evangelho é proporcionar para nós vida abundante, vida plena. É por isso que as pessoas que estavam no lamaçal do pecado, quando veem o evangelho, elas se deslumbram, porque elas descobriram agora que tem algo maior para elas, tem algo melhor para elas. Jesus trouxe uma nova esperança. Jesus trouxe algo que tudo que ela viveu no passado, todos os prazeres que ela podia gozar no passado, não deram para ela. Elas agora têm no evangelho o prazer que o sexo não deu, que a droga não deu, que o dinheiro não comprou. Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida, que tenham vida em abundância. A proposta do evangelho é que nós tenhamos vida abundante, vida plena. Só que quando alguém que está no pecado encontra Jesus, ele se maravilha com isso, porque ele tem uma comparação de algo muito ruim e de algo muito bom, de decepções com esperança. E a pessoa não precisa necessariamente, como eu achava que precisava, passar por essas coisas, porque eu posso ter o que o evangelho propôs para mim, da mesma maneira que o evangelho propôs para quem participou do pecado: vida abundante. O que Deus quer para todos nós com o seu evangelho é vida abundante. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. E aqui não é só a vida de Deus em abundância, é vida humana, felicidade, contentamento, satisfação, alegria, paz, tranquilidade, vida abundante. Em Deuteronômio ele disse o quê? Eis que eu tenho proposto diante de ti a vida, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Essa é a recomendação de Deus para nós. Escolhe a vida.
Porque é isso que ele tem para nós. É isso que o Evangelho propõe para nós. Vida. Você tem a escolha. Na hora de viver, na hora de decidir, você vai sair daqui da vida saudável e vai ter poder de decisão para fazer coisas. E a recomendação de Deus para mim e para você é: escolhe a vida. Isso é Evangelho. Porque você já aceitou Jesus. A parte do Evangelho que salva, você já recebeu. Precisa agora, ontem a gente viu a questão de defender o Evangelho. Você já adotou essa mentalidade. Se não adotou, precisa adotar. Defender o Evangelho. Porque se você não tiver condição de defender o Evangelho, que tipo de vida você vai ter? Você não vai ter uma vida coerente com o que você acredita. E aí, tem um outro versículo. Jeremias 29. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Irmãos, Deus não é contra nós. Ele não é o bicho papão. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal. O Evangelho vem para nos dar paz. Só que a gente olha para o Evangelho e pensa: poxa, o Evangelho está me impedindo de fazer coisas que eu gosto. O Evangelho, quando eu tinha 14 anos, o Evangelho me impediu de ir para a Micarecandanga. O Evangelho me impediu de fazer sexo com 15 anos. E talvez você olhe e fale assim: o Evangelho é paia, porque eu não consigo fazer coisas que eu gostaria de fazer. Só que essa perspectiva carnal, ela precisa ser colocada por terra. Porque o que o Evangelho tem para nós é vida em abundância. O que o Evangelho tem para nós é paz. O que Deus tem para nós é paz. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. A gente pensa que Deus quer o nosso mal, que Deus quer privar a gente, Deus quer impedir a gente de alcançar a felicidade. Mas é Deus que sabe quais os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. E Ele não tem pensamentos de mal. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Para isso, eu preciso receber o Evangelho. Eu preciso entender o Evangelho, conhecer o Evangelho. Preciso também defender o Evangelho. E, sobretudo, eu preciso viver o Evangelho. Alinhar todas essas coisas. É incoerente ter recebido o Evangelho e não viver de acordo com o Evangelho. É incoerente conhecer o Evangelho e não viver o Evangelho. No final das contas, é o nosso viver que vai determinar o quanto nós realmente recebemos, vivemos e defendemos o Evangelho. Porque é no dia a dia que a gente vai ter a oportunidade de provar se nós realmente somos como o Senhor quer que nós sejamos. Senhor Jesus. E por isso nós precisamos ser fortalecidos. Para viver o Evangelho é preciso se fortalecer. Porque existe toda uma oposição, uma resistência espiritual a que nós vivamos o Evangelho. E nós precisamos aprender a viver o Evangelho nos fortalecendo. Isaías 35:3. Isaías 35:3. O livro de Isaías é um livro de profecias contra Israel e algumas nações, falando sobre o mal que viria sobre eles por causa dos pecados que eles escolheram cometer, por causa do tipo de vida que eles escolheram viver. O povo de Israel resolveu viver uma vida alheia a Deus, longe da santidade de Deus. E Deus falou assim: pois então eu vou precisar disciplinar vocês. Então vários capítulos são ruins. São capítulos onde Deus fala coisas pesadas para o povo de Israel. No 34, por exemplo, ele fala assim, no final do 34, no início:
Chegai-vos nações, versículo 1, para ouvir, e vós povos escutai. Ouça a terra e sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. É complicado ler isso aqui. Só que aí no capítulo 35 ele diz assim: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Peraí, mas você vai destruir ou como é que vai fazer florescer? Aí no versículo 13 ele diz: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os pés vacilantes. Fortalecei. Para poder viver o evangelho, nós precisamos nos fortalecer. Fortalecer as mãos frouxas, firmar os pés vacilantes. Para viver o evangelho tem que ter fibra, tem que ter coragem. Quando você olha para tudo que está destinado para o mundo, a profecia de Deus para o mundo é destruição. Pedro fala que os elementos se desfarão abrasados, que tudo vai se derreter. E nós, para viver nesse mundo que vai se desfazer em fogo, precisamos fortalecer as mãos. Quando você sair daqui, você precisa sair daqui fortalecido. Você precisa segurar firme, para quando balançar alguma situação da sua vida, você não vai cair. Precisa firmar o pé no chão, firme, para quando balançar, você não cai. Você está firme. Firmai as mãos frouxas. Aperte os cintos. Quando nós sairmos daqui, nós vamos pegar várias turbulências. Vamos pegar vários tremores, várias resistências, vento contrário, chuva forte, perseguição, tentações. Se você não se apegar firme, você vai cair. E não é isso que nós queremos. Nós queremos todos firmes. Não queremos que ninguém se perca. Amém? Então nós precisamos nos fortalecer. E a gente precisa fazer algumas coisas para se fortalecer. Vou citar algumas delas e os versículos e vocês depois leiam. Mas uma coisa que a gente precisa fazer para ser fortalecido é invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor parece algo tão simples e ao mesmo tempo tão enjoativo. A gente já falou tanto sobre isso, mas a gente precisa entender, colocar o invocar o nome do Senhor nas nossas experiências. A gente precisa começar a invocar o nome do Senhor em ambientes, em momentos que não sejam só os de reunião. Você precisa invocar o nome do Senhor quando você estiver debaixo de tentação. Você precisa invocar o nome do Senhor quando você estiver sob profunda tristeza. Precisa invocar o nome do Senhor quando estiver debaixo de pressão. Vai fazer prova de vestibular, tem uma entrevista de emprego, está cheio de expectativa de vida, tem um relacionamento pela frente, isso está te trazendo algum tipo de ansiedade. Tem que invocar o nome do Senhor. Só que a gente não faz isso. Aí a gente resolve invocar o Senhor só nas reuniões. Mas se você parar para ler os versículos que falam sobre o invocar, a maioria deles acontece quando a pessoa está numa situação difícil. Salmo 116 fala a experiência do salmista que se viu em uma situação de depressão profunda e ele sentiu as angústias do inferno. Daí ele invocou o nome do Senhor. Diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Quantos conflitos, o Vinícius falou sobre conflitos, quantos conflitos nós não temos, mas quantos deles nós passamos invocando o nome do Senhor e dizendo: Senhor Jesus, Senhor, você já teve a experiência de invocar sem saber o que dizer?
Não tem, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas e você não sabe nem como orar, e aí o Espírito ora por você, e você está vivendo uma situação e você fica assim, você não sabe o que orar, e a melhor coisa que você consegue fazer é invocar o Senhor. A gente precisa invocar mais o nome do Senhor. Afinal de contas, é o nome do Senhor. Não é um amuleto da sorte, é o nome do Senhor. O nome do Senhor é como chamar o Senhor é como chamar a mãe ou o pai numa situação de perigo. Uma vez eu tomei uma carreira de um cachorro e eu gritei à minha mãe. Eu já era grande, devia ter uns 12 anos. Mas o cachorro é a hora que faz todo homem se sentir uma criança, e a primeira pessoa que ele vai chamar é a mãe. Mãe, mãe, mãe. E a sensação que se tem quando você se vê atrás da mãe é que você está protegido, né? Agora é com a minha mãe, né? Nós precisamos invocar o Senhor. Ficou difícil? Tá difícil? Tá difícil passar pela prova que você está passando? Tá difícil na sua casa? Seu pai é difícil? Ele não entende você? Sua mãe é difícil? Seu chefe é chato? Tá difícil na faculdade? Invoca o Senhor. Senhor, livra minha alma dessa angústia. Senhor, me ajuda. Ó Senhor Jesus. Amém? Outra coisa que a gente precisa fazer é orar. Paulo, em Efésios 6, ele fala para nós nos fortalecermos e vestirmos a armadura. E no final ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e fala para tomar a palavra de Deus com oração. Irmãos, nós precisamos orar, porque quando nós oramos, nós somos fortalecidos. Mas para orar você precisa ter conteúdo. Se você ler a Bíblia e orar, você vai se tornar uma pessoa poderosa. Só que a gente não faz isso e quer ter experiência com Deus. A gente tem que ler livros e livros na faculdade, tem que fazer apresentações e apresentações, desgastar nosso pensamento com tantas coisas, com tantas responsabilidades, mas não quer dedicar tempo para a palavra e para a oração. E o resultado é que nós nos tornamos jovens fracos. O resultado é que o evangelho não tem o efeito que nós mesmos gostaríamos que tivesse. A gente gostaria tanto que algo acontecesse na nossa vida. Quem gostaria aqui de ter o evangelho borbulhando de você, de ter uma transformação acontecendo na sua vida? Quem gostaria aqui de ser diferente, de ser um jovem diferente? Nós cantamos ser um jovem útil ao Senhor aqui. Quem gostaria de ser útil, mais útil para o Senhor? Mas aí você, puxa, mas eu não consigo, eu não sei por que eu não consigo. Você não consegue porque está fraco. E para se fortalecer tem que ler a palavra e orar. Leia a Bíblia. Leia um capítulo por dia. Leia, não interessa, esquece esse negócio de ler a Bíblia um ano. Não coloque esse padrão sobre você. Leia a Bíblia, apenas leia a Bíblia. Existe uma maneira melhor de aprender a palavra? Claro, mas se você ficar achando que para ler a Bíblia você precisa se assentar e ler e anotar, quantas vezes a gente não começa e não conclui? Quantos projetos a gente não já teve de leitura da Bíblia e oração e não conclui? Porque às vezes a gente faz coisas difíceis demais, planeja muito difícil. Não, leia um capítulo, leia um capítulo por dia. Um dia o lance é o seguinte: quando você lê a Bíblia, você está dando a chance para Deus falar com você. Eu acho que eu já contei a experiência para vocês. Quando eu era criança, que eu estava apanhando muito, eu abri o versículo, fechei o olho, abri a Bíblia, apontei o dedo e li um versículo e Deus falou comigo. Aquela experiência marcou a minha vida. Leia a Bíblia, Deus vai falar com você. E aí você vai sentir mais forte. Outra vez, eu estava tendo uma experiência de pecado e eu falei assim, eu vou ler Provérbios hoje. Aí hoje é primeiro, né? Aí eu peguei Provérbios 1. Não foi Provérbios 1, não lembro qual foi o provérbio. Eu abri e fui ler o provérbio do dia.
Deus falou comigo. Ele falou sobre o pecado que eu estava cometendo. Foi incrível. E eu abandonei o meu pecado. Uau, Deus falou comigo. Eu me senti mais forte. Se você quer ter uma vida cristã mais fortalecida, mais forte, mais vigorosa, se você quer ser diferente do que você mesmo tem visto a respeito de si, leia a Bíblia. E ore baseado na palavra. Você vai ver. Eu quero fazer esse desafio para você. Leia a Bíblia. Um capítulo por dia, que seja. Leia, mas leia a Bíblia. Outra coisa que a gente precisa perceber a respeito da Bíblia é que ela é alimento. Ok, 1 Pedro 1, 2 e Mateus 4, 4. 1 Pedro 1, 2 fala que é o leite, o genuíno leite espiritual. E Mateus 4, 4, Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Nem só de pão. Você está trabalhando demais. Você está muito focado nos estudos para ter um bom emprego. E está esquecendo da palavra. Você vai se tornar um bom profissional, mas vai se tornar um cristão ruim, um cristão fraco, que é vencido pelo pecado, porque você está atrás do pão e não está atrás da palavra. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então você tem que ler os catatais de livro, de papel, de folha, de apostila da escola, da faculdade. Mas não deixe de ler a Bíblia. Separe um tempo para estudar. Viva para Deus. Mas separe um tempo para estudar. Separe um tempo para trabalhar. Não coloca Deus na sua agenda. Tipo assim, vou separar um tempo para Deus. E daqui para frente, aí eu vou estudar e vou viver minha vida. Não. Viva Deus. Viva o Evangelho. E separe tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para se relacionar, tempo para se divertir. Tudo dentro da esfera do Evangelho. Quando você recebeu o Evangelho, você fez porque quis, não foi? Talvez alguém diga assim: eu fiz porque meu pai me obrigou a vida inteira. Fiz porque minha mãe me obrigou a vida inteira. Não tive chance de escolha. E talvez você esteja aqui, incrédulo, só porque o pai ou a mãe trouxe. Se esse é o caso, você precisa tomar a sua decisão e aceitar o Senhor ou não por sua própria conta. Mas eu não vou falar, o objetivo não é esse. Eu quero falar para você que já aceitou. Se você não aceitou, essa mensagem daqui para frente, ela para você precisa ter outra ótica. Você vai ouvindo e vai pensando: eu quero isso para minha vida, eu quero aceitar o Senhor para minha vida agora, tá? Mas para você que já aceitou, quando você creu em Jesus, recebeu Jesus e se tornou um filho de Deus, você se tornou filho de Deus. E a gente chama os filhos de Deus, a palavra fala que chegou um momento em que os discípulos, como eram conhecidos, eles foram reconhecidos como cristãos. E por que cristão? Porque são pessoas que falam sobre Cristo, que imitam Cristo, que tudo para eles é Cristo. Tudo para eles é Cristo. Então eles são cristãos. E nós decidimos ser cristãos. Nós fizemos uma escolha. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Eu aceito, eu acredito em Jesus Cristo. Amém? E eu quero isso para a minha vida. Você escolheu isso. Você escolheu. Aí é como, eu vou fazer um paralelo, vou dar um exemplo. É como o curso da faculdade. Você escolheu o curso que você quis fazer. Teve a influência de alguém aqui, a influência de alguém ali, mas a escolha foi sua. Certo ou não? A escolha foi sua. Só que aí você começa a faculdade, aí você está lá dentro e você faz um semestre, talvez 2, dependendo do que você viu já no primeiro semestre, você conclui: não é isso que eu quero para a minha vida. Às vezes você conclui no meio do curso. Depois da metade do curso, você não era isso que eu queria para a minha vida. Não era isso, eu não pensava que era isso. E aí você
tem a decisão de continuar fazendo uma coisa que você não está satisfeito, que você não está feliz, que você resolveu que não gosta, entendeu que não gosta, sentiu que não gosta, terminar assim, ou abandonar e ter a sensação de tempo perdido. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos amar o que nós fazemos. E precisamos fazer o que fazemos com amor. Você precisa amar o que você faz. Se você não ama o que você faz, você vai ser infeliz. Você vai ser triste. As coisas que você faz podem ser um peso para você. Não tem satisfação nenhuma. Não tem realização pessoal. Você precisa amar o que você faz. E quando fizer, precisa fazer com amor. Irmãos, você precisa amar ser cristão. Você precisa amar ser crente. Precisa amar ser evangélico. Precisa amar ser um filho de Deus. E ao ser filho de Deus, ao ser cristão, você precisa fazer com amor. Só que a gente faz as coisas, a gente é cristão, a gente aceita o Senhor, mas a gente vai para a reunião, parece que é uma pena. Parece que a gente está indo para o matadouro. Que reunião chata. Que igreja esquisita. Que mensagem chata. Ah, não. Eu queria estar ali. Pior coisa que tem é você fazer uma coisa querendo fazer outra. O pior dessa coisa toda é que você escolheu ser cristão. Você escolheu isso. Eu escolhi isso. Foi uma decisão que eu e você tomamos. Então, já que nós tomamos essa decisão, vamos fazer isso. Aí eu quero ler Marcos 12. Marcos 12 é o resumo da lei. 12:28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa amar ser essa coisa que você escolheu ser. O mandamento se resume em amar. Você precisa amar a Deus. Irmão, eu amo a Deus, mas é de todo o seu coração, é de todo o seu entendimento, é de toda a sua alma, é de toda a sua força. Você coloca toda a sua energia, todo o seu ser, tudo o que você é, todos os seus pensamentos em Deus. Você se preocupou, você quer conhecer a Deus? Na primeira mensagem o Gabriel falou que a gente precisa conhecer Deus. Mas você quer isso? Enquanto você não quiser isso, ser cristão vai ser chato. Ser cristão vai ser restrição. Ser crente, ser da vida da igreja vai ser uma coisa chata, paia, sem graça. Por quê? Porque você simplesmente não imerge nisso, não mergulha nisso. Não faz com o seu coração. Não faz com sua alma, não coloca todo o seu ser naquilo. E ser cristão, as coisas, as práticas de um cristão para você entram na agenda por desencargo de consciência. Repara se não é. Às vezes você lê a Bíblia ou lê o alimento diário para ter que responder o irmão lá que vai te perguntar: e aí, como é que tá? Lê o alimento diário? Qual é a sua palavra-chave? Então eu vou ler para dar uma resposta. Sabe outra coisa que eu fiz quando eu era adolescente? Eu entrei num acordo com Deus. Depois que eu voltei, eu entrei num acordo com Deus. Eu falei assim: Deus, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Final de semana é o período, o tempo de ir para a igreja, né? Beleza, então nós vamos fazer o seguinte. É um acordo que eu fiz com Deus. De segunda a sexta eu vivo para mim, faço as coisas que eu gosto, entendeu? Peco, tal. Aí no final de semana eu peço perdão, me arrependo, e aí eu vivo para você no final de semana. Mas você acredita que eu fiz isso? Eu fiz essa oração com Deus. Minha relação com Deus ela sempre foi muito transparente, esquisita, eu sei.
As propostas que eu fazia para Deus eram esquisitas, mas eu queria sim, eu queria ter uma vida minha, de mundo, de pecado. Eu queria experimentar algumas coisas, eu queria falar algumas coisas, pensar, mas no final de semana, porque eu sabia que eu sabia que eu era cristão, porque eu sempre fui, né? A minha experiência com Deus ainda tinha esse nível de superficialidade. Para mim, desde que eu fosse para a igreja, né? Para o culto da igreja, e usasse o sangue de Cristo e me arrependesse dos pecados que eu cometi na semana, porque eu sei que Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, estava tudo bem. Eu não amava a Deus de todo o meu coração. A minha semana não era toda para Deus. O meu tempo não era todo para Deus, porque eu não amava a Deus de todo o meu coração. Não, meu ser não estava todo em Deus. Eu ainda tinha vontade de fazer algumas coisas que não estavam em Deus. Então Deus entrou na minha agenda, sábado e domingo. Eu vou separar esses dias para Deus. Só que aqui está falando que o resumo da lei é amar a Deus com todo o seu ser e com toda a intensidade do seu ser. João fala que ele escreve para os jovens porque os jovens são fortes. E olhe para você. Você é jovem, você é vigoroso. Você tem força física, tem força emocional para encarar, muitas vezes, as frustrações da vida, dar a volta por cima. Tem um orgulho do jovem que não deixa ele querer ficar pelo caminho. Ontem e anteontem, os homens passaram jogando futebol a tarde toda debaixo daquele sol. Caramba, como os jovens são fortes. As mulheres conversam uma vida inteira sem parar se deixar. Como as jovens são fortes. Outra coisa que eu costumo dizer, vocês todos vocês são lindos. Os homens são bonitos. Eu invejo a barba de alguns homens. Caramba, como eu queria ter a barba de alguns de vocês. De alguns de vocês. Ah, o Rafael lá, o Rafael. Cara, eu queria ter Rafael, uma mudinha. Dá uma mudinha pra cá, por favor. São inteligentes. As meninas são lindas. Morro de ciúme das meninas. Morro de ciúme. Quando eu fico sabendo, eu fico desesperado. Tem gente ciscando, morro de ciúme. Eu tenho uma filha. Quando eu falo assim, eu falo com muito respeito por vocês, meninas. Eu tenho uma filha. Ela tem 10 anos e o corpo dela está começando a desenvolver. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E não tem quem passe por ela e diga, como sua filha está ficando bonita. Como ela é linda. E tem força para tudo nessa vida. Quando quer passar em concurso, passa. Se dedica 12 horas por dia para estudar. Revira o mundo de cabeça para baixo para conseguir dinheiro para fazer o melhor cursinho. Quando quer alguma coisa do pai e da mãe, enche o saco. Pai, eu preciso. Eu quero um iPhone. Eu quero, e vai atrás e conquista. Esse é o jovem. Mas quando é para Deus, não sei, estou cansado. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque não está amando a Deus de todo o coração. Você ama a Deus para ir para a reunião. Alguns amam a Deus para ir para a reunião. Outros amam a Deus para ir para uma conferência. Paga um precinho para ir para uma conferência. Faz uma economia, mexe daqui, mexe dali para ir para uma conferência. Mas quando se trata de prioridade, é o estudo, é o trabalho, é o relacionamento, diversão. Quando chega a hora de amar a Deus de todo, não dá. Não dá, eu não consigo tudo, eu não consigo porque não consegue, porque não quer. Porque força tem, inteligência tem. Se você usar a sua inteligência a serviço do reino, você vai ver o que vai virar a sua igreja. Vai ver o que vai virar o seu serviço de jovens. A gente fica esperando que alguém resolva o problema do serviço de jovens na nossa igreja.
que alguém aí ame a Deus de todo o coração, todo entendimento, para poder me ajudar, para fazer o meu serviço de jovem ser legal. Ah, os irmãos não fazem nada. Eu vou dar exemplo aqui até o dia acabar, preciso avançar. A outra coisa é amar o próximo. Não é só amar a Deus, é amar o próximo. Você precisa se amar. Ser cristão é amar um ao outro, amar o irmão. É incrível como que a gente, na vida da igreja, no meio cristão, a gente ainda tem preconceito entre nós. Estou nem falando com o de fora, tem entre nós. Tem pessoas que a gente simplesmente não quer se relacionar, e a gente escolhe não se relacionar. Senhor Jesus, você precisa amar o que você faz. Você tem que amar ser um jovem cristão. E tem que fazer o que faz com amor. Você veio para essa conferência, para essa vida saudável, tem que ter amado ela. Tem que ter amado essa vida saudável. Cara, foi massa. Cada momento eu aproveitei ao máximo. Ah, podia ter umas coisinhas aqui, podia ter uma coisa ali e tal, para melhorar, mas o que tinha eu aproveitei. Eu vou até dar uma sugestão para os irmãos para ficar melhor. Pode. Se você acha que tem alguma coisa que pode melhorar na vida saudável, traga para nós. Por quê? Porque você ama a vida saudável e você quer que ela seja cada vez melhor. E nós também estamos abertos para a sua sugestão. Um cristão precisa manter comunhão com Deus. 1 João 1,6 fala que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Quando você ama a Deus, você quer ter comunhão com Deus. Quando você se apaixona por alguém, quando você olha para alguém e começa a gostar, e aí você se sente correspondido, tudo que você quer é ficar perto daquela pessoa. É ou não é? É ou não é? É. Agora, por que a gente não quer ter comunhão com Deus? Exatamente porque a gente não ama a Deus de todo o nosso coração. Porque nós não estamos enamorados, não estamos apaixonados pelo Senhor. O Senhor ainda não é objeto do nosso amor. A gente ainda gasta mais tempo no celular do que em comunhão com Deus. Não estou dizendo que não deva usar celular, não é isso. Que você não possa ficar na rede social, que você não possa usar um joguinho, não é isso. Mas a gente ama mais um jogo do que o Senhor. Precisamos ter mais comunhão com Deus. Orar mais, ler mais a Bíblia, orar mais, falar mais com Deus. Você fala, a gente não fala sozinho? Não tem gente que fala sozinho? Você fala sozinho com Deus, como se essa conversa fosse uma oração. A gente precisa fazer isso. Orar sem cessar é mais ou menos isso. É você conversar com Deus na mente. Comunhão com Deus. Precisamos andar no Espírito, mas eu quero tratar esse item aqui. Precisamos ser reavivados. 1 Timóteo 1,6. Paulo fala assim. Paulo fala para Timóteo para ele reavivar o dom que há nele. Reavivar a chama do Espírito. Jovens, nós precisamos reacender a chama do Espírito dentro de nós. A gente precisa vibrar com cada coisa espiritual que acontece na nossa vida. A gente precisa queimar. Nosso espírito precisa queimar pelas coisas do Senhor. Mas isso só vai acontecer quando você se envolver com essas coisas. Enquanto sua mente estiver nas suas coisas, você vai vibrar pelas suas coisas. Quando você faz um projeto de vida, que você vislumbra algo, você não fica empolgado? Cara, eu estou desenvolvendo um projeto para a minha vida, vai ser massa. Daqui 5 anos eu vou ter o meu primeiro milhão. Daqui 10 anos eu vou ter o meu primeiro milhão. E aí você fica focado naquilo. Caramba, o meu primeiro milhão. Vai ser muito massa. Eu vou ser o primeiro milionário da região do DF, dos jovens, abaixo de 25 anos. Aí você põe a meta, você vai ajustando tudo aqui. Caramba, que fera. Eu vou ter meu primeiro milhão. Cara, eu vou fazer meu mestrado. Eu vou ser um mestre. As pessoas vão me respeitar. Aí você fica empolgado com aquilo. E aí você acorda cedo, você dorme tarde, você se sacrifica, você faz e acontece para alcançar aquilo. Porque sua mente está naquilo. Como a gente não põe a mente no Senhor, a gente não pensa em nada, a gente não pensa em nenhum serviço. Você tem um dom, tem algo que Deus deu para você para ser usado na igreja, mas como sua mente não está nisso, você se torna inútil na igreja. Aí você mesmo vai dizer assim, não, eu não sirvo para nada na igreja.
Mas é porque a mente não está voltada para isso. Você não está empenhado nessas coisas. Então a chama dentro de nós precisa acender. Tem algo que nós podemos fazer na igreja. E aí vem o segundo ponto do nosso viver o evangelho. É viver a igreja. Porque, veja bem, quando nós aceitamos o Senhor, está aqui um filho, outro filho, o evangelho vai produzindo filhos. Outro filho, 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 filho. Quando nascem filhos, o que nós temos? Quando nascem vários filhos numa casa, o que nós temos? Uma família maior e cada vez maior. Então agora o que nós precisamos fazer? Viver essa família. Quando nós vimos para uma vida saudável como essa, isso é viver o evangelho. Estamos vivendo o evangelho uns com os outros. Somos uma família. Amém? Senhor Jesus, eu quero concluir trazendo para vocês algumas evidências do evangelho na nossa vida. É fácil saber se você está vivendo o evangelho, porque tem que ter evidência de que o evangelho está fazendo algo na sua vida. Tem que ter uma evidência visível. Assim como é evidente que você conseguiu um novo emprego e está ganhando mais, quais são as evidências de que você passou em concurso, está ganhando dinheiro? Algumas evidências, citem aí. Roupa, celular, carro, casa, viagens, não é? Lugares para onde você vai, são evidências. Antes não vestia daquele jeito, passou num concurso, começou a ganhar dinheiro, agora, olha, você viu que ele mudou? Está mais bem vestido. As meninas, o cabelo, né? O cabelo é uma das primeiras coisas que muda quando começa a ganhar dinheiro. Não são evidências? Evidências. Irmãos, quais são as evidências visíveis de que o evangelho está atuando na sua vida? De que o evangelho está transformando a sua vida? Quais são as evidências visíveis? Uma delas, 1 João 1,9, fala que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Uma evidência de que o evangelho está fazendo algo na sua vida é que você abandona o pecado. Viver no pecado não é uma vida de quem o evangelho está atuando. Por isso, se há algum pecado na sua vida, se você está vivendo algum tipo de pecado, algum pecado oculto, você precisa abandonar esse pecado. Isso vai ser uma prova de que o evangelho está agindo na sua vida. Outra coisa, mudança de comportamento. Efésios, Colossenses, Romanos 12 fala sobre o que o evangelho produz, mudança de comportamento. Paulo fala assim: olha, daqui para frente não minta mais uns para os outros. Daqui para frente não defraude mais o seu irmão. Então existe uma mudança no comportamento. Antes você fazia tal coisa, agora não faz mais. O nosso comportamento muda, ele melhora. Nós nos tornamos pessoas mais gentis, mais educadas, mais atenciosas, mais respeitosas. Mas não porque você fez sessão de terapia. É porque o evangelho transformou. É uma mudança que vem de dentro para fora. Certo? A primeira evidência, você abandona o pecado. A segunda, você muda o comportamento. E veja que eu não estou falando de mudar o comportamento para comprovar que eu aceitei o evangelho. Não é isso. Eu vivo o evangelho e o evangelho muda o meu comportamento. Outra coisa é a maneira como eu vejo as pessoas. Eu amo mais as pessoas. E eu quero fazer o bem às pessoas. Eu me torno uma pessoa boa, que entende as pessoas. Minha perspectiva em relação ao próximo muda. Eu começo a ter mais misericórdia, mais compaixão pelas pessoas. Isso é o evangelho trabalhando, porque eu sou alvo da misericórdia de Deus. Eu sou alvo da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Amém? Então minha perspectiva em relação ao próximo muda. Outra coisa, Romanos 13 fala, o Vini leu alguns versículos. Romanos 13 fala sobre ser um cidadão correto.
Uma evidência de que o Evangelho está agindo na nossa vida é que nós nos tornamos cidadãos melhores. A gente não deixa lixo fora do lixo. Tá aí os cartazes, mas quando acaba a reunião tá cheio de copinho descartável no chão. O Evangelho ainda não alcançou esse nível de transformação, de consciência. Tem que pagar os tributos, tem que pagar os impostos, tem que respeitar as autoridades. Eu não sou um adepto, né? Eu não sou de movimentos, não é? Eu sou contrário, sempre eu sou contrário. Eu sempre me oponho. Eu quero a confusão. Eu sou contra esse governo, mas não quero saber, eu sou contra. E aí você fala mal, entra no ramo da política e entra numa seara que expõe o Evangelho de Deus. Nós, como quem foi afetado, foi influenciado, foi transformado. O Evangelho transformou nossa vida. Nós devemos honra às autoridades. Nós respeitamos as leis. Nós somos cidadãos corretos. A gente faz o que deve ser feito. O Evangelho nos leva a isso. Uma outra evidência de que o Evangelho está trabalhando na nossa vida é a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho começa a fazer algo na nossa vida, a gente quer levar isso para outras pessoas. Pregar o Evangelho é uma das provas de que o Evangelho está fazendo algo na sua vida. De maneira que você simplesmente não consegue se conter. E você precisa agora levar isso para outras pessoas. E não apenas com palavras. 2 Coríntios 2,14 fala sobre exalar a fragrância de Cristo. Isso é pregar o Evangelho. Por onde você passa, mesmo que você não fale, você exala o bom perfume de Cristo. As pessoas sentem que há algo diferente em você. E quando elas vão conversar um pouco mais, elas descobrem: é Jesus na vida dela. É o Evangelho que transformou a vida dela. É uma evidência. Se você é o tipo de crente 007, então o Evangelho ainda não fez uma obra tal na sua vida que diga para as pessoas quem você é, mesmo que sem palavras. Amém? Então, pregar o Evangelho é uma evidência. A última evidência que eu quero trazer é na sequência de Romanos 13 Paulo fala sobre nós despertarmos do sono, porque o dia está chegando. Então, uma das coisas que o Evangelho faz é me preparar para a volta do Senhor. E precisa culminar nisso, porque o Evangelho me traz uma esperança. O Evangelho não é só o começo, o Evangelho não é só a salvação inicial. O Evangelho é a salvação inicial, uma transformação de vida para que um dia eu me encontre com o Senhor e viva com Ele para sempre. Então, uma pessoa que vive o Evangelho, que é transformada, que é trabalhada pelo Evangelho, ela quer a volta do Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós queremos isso, precisamos querer isso. Repara, uma pessoa que não quer a volta do Senhor, que tipo de vida que ela está vivendo? Muito provavelmente ela está vivendo uma vida em si mesmada. E ela sabe que vivendo esse tipo de vida, ela não vai ser aprovada. Por isso, Senhor, espera só mais um pouquinho, porque eu ainda preciso fazer uma série de coisas da minha vida. Mas quando a gente começar a viver o Evangelho, sabe o que a gente vai querer? A gente vai querer cantar a música que nós cantamos ontem à noite. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor venha logo, porque se o que eu estou experimentando do Evangelho já é o suficiente para me fazer ter tal satisfação, tal vida, tal mudança, imagina quando o Senhor estiver aqui comigo. Quando eu estiver com o Senhor para sempre, vai ser maravilhoso. Amém? Irmãos, nós temos um Evangelho para viver. Viva o Evangelho. Se dê integralmente para o Evangelho. Amém? Que tal nós fazermos uma oração agora? Eu queria convidar você a ficar de pé. E se você quiser repetir comigo essa oração, você pode ficar à vontade. Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro: eu recebo o Evangelho.
Eu quero conhecer o Evangelho, a ponto de defender o Evangelho. Mas não somente isso. Me ajuda, me fortalece. Eu quero viver o Evangelho. Quero viver essas verdades. Quero te amar de todo o meu coração, de todo o meu ser. Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero me consagrar totalmente a Ti. Meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades. Senhor Jesus, quero colocar minha juventude em prol do Evangelho. Toda a minha força, a força do meu braço, a força do meu coração, no Evangelho, na Tua pessoa. Senhor Jesus, que o Evangelho produza em mim evidências claras de mudança de vida, para que eu seja a fragrância de Cristo, para que eu exale a Tua fragrância por onde quer que eu vá. Senhor Jesus, eu quero me preparar para o grande encontro que haverá entre mim e Ti, para a culminação, para a conclusão do Evangelho na minha vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor.